Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui, né? Muito obrigado você que está num domingo de feriadão aqui, vendo a abertura. E essa abertura é uma abertura muito especial, comento com vocês por quê, né? Primeira coisa, vocês viram que voltou o frio outubro aqui, já era para estar quente, né? Mas tá friozinho, então vamos se agasalhar aqui. Sábado eu tenho encontro ao vivo, presencial aqui na Emitim, encontro de um projeto que a gente fez há um tempo atrás. Então, por que eu estou falando tem? Porque hoje não é sábado que eu estou gravando, normalmente eu gravo no sábado, eu estou gravando hoje na quinta-feira. Né? E o interessante para você ver isso, se você operou na quinta-feira no mercado internacional, você viu que o CPI americano mexeu bastante com os mercados. Né? Então, muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou estar mostrando hoje um trade sobre o CPI, como é que eu operei no mercado internacional. Afinal, o mercado brasileiro estava fechado. Mas antes de tudo, tem muita coisa, um tema polêmico, afinal, quantas operações eu devo fazer? É uma polêmica, eu vou estar mostrando, assim como eu mostrei lá sobre a questão do risco-ganho, vou estar mostrando no dia de hoje. Então, muito obrigado, dê um joinha, mas se inscreva no canal, notificações todas, escreva no botãozinho aqui, notificações todas, porque os conteúdos trazidos por aqui, pela corretora, são muito bons de verdade, feitos aí por pessoas muito boas no mercado, certo? Então, vamos que vamos. Atenção, deixa eu botar aqui uma atençãozinha. Por quê? O tema é polêmico, eu entendo que tem gente que está começando agora e tem gente que já está aí com mais evoluído no mercado, mais experiência, já operando há mais tempo. Então, o que eu vou trazer aqui? Vou trazer minha opinião, que eu sei que é diferente de muita gente, não tem problema nenhum, né? Que bom que o mercado é feito de pessoas que operam de forma diferente, porque só assim existe mercado. Né? Por isso que também eu não falo do operacional de ninguém. Né? Posso estar de acordo ou desacordo, mas cada um tem a sua visão. Porque o match, galera, só dá quando existe alguém que queira comprar e alguém que queira vender, certo? Então, isso é atenção, cuidado, né? Filtrem, peguem aquilo que serve para vocês. E também outra coisa, cuidado, tem muita gente vendendo, né? Mostraram para mim, né? Pegaram conteúdo, por exemplo, do risco-ganho, modificaram, né, os slides, eu vou saíram vendendo conteúdo. Não, fica aqui com a gente na corretora, que é liberado, eu entrego tudo para vocês aqui, certo? Por que eu coloco esse slide? Muita gente já vai passando e não vai pegando as coisas. Né? Por que eu coloco esse slide? Porque o meu objetivo é tirar da sua cabeça que só existe mini índice e mini dólar. Ou que só existe euro USD, GBP USD e USD JPY. Ou que só existe ouro. Certo? Existem milhares de outros instrumentos financeiros para operar. Aí você pergunta, mas será que dá? Será que não dá? Por exemplo, essa semana eu coloquei meu resultado lá no nosso grupo aberto. Resultado de todos os ativos que eu tenho operado nos últimos meses. Está lá, você pode ver bem tranquilamente. Então, eu coloco esse objetivo, ninguém me pediu, eu coloco esse slide porque realmente eu acho importante, certo? E aí a gente já vem para a agenda do dia de hoje. A agenda do dia de hoje eu vou trazer o meu estamos de olho de novo. Lembra que no final eu fazia uma agenda do que tem para a semana que vem? E eu vou trazer ela hoje. Né? Eu tinha tirado e agora eu acho que vale a pena colocá-la de novo. Né? Alguns pontos que eu estarei acompanhando, tanto o mercado internacional, né, citando a moeda, o país, e propriamente a notícia que eu vou estar acompanhando. Acho muito interessante. Os benefícios, e eu vou trazer também como diferencial, para tentar responder quantas operações eu devo operar por dia, dias de operações, mas eu não vou trazer de 1900 e batatinha, como eu já mostrei para vocês aqui, 2008, 2009, e vai trades, trazer essas últimas semanas aqui para vocês, né? Tem um trade só que eu trouxe do mês passado para sintonizar, para vocês verem e mostrar como eu opero. Não é o caminho certo, é simplesmente o jeito que eu consigo rentabilizar e meus alunos também no mercado. Então, é melhor trazer prático, mostrar para vocês o que eu faço no meu dia a dia, em vez de ficar trazendo teoria aí. Teoria é muito importante, eu sou totalmente a favor da teoria. Teoria sem prática não leva a lugar nenhum. Prática sem teoria, tu vai ficar muito curto, tu vai ficar muito curtinho. Então, realmente, eu gosto de usar a teoria e a prática que a gente vem. E aí, trazendo os meus trades, eu vou também concluir
tentar responder essa pergunta do meu modo, da maneira que eu acredito das coisas. Então já dá um joinha aí para ajudar o nosso trabalho e não se esqueça de se inscrever aí no canal. Bom, vamos começar com o Estamos de Olho. Né? Segunda-feira eu vou estar de olho na inflação da Nova Zelândia. Terça-feira eu vou estar de olho no CAD, na questão da inflação. Toda semana vai estar inflação, né? A gente, na quinta-feira, hoje, teve inflação nos Estados Unidos, bem interessante, eu vou querer estar acompanhando. Fora a inflação, que você pode olhar aí, eu vou estar olhando a produção industrial, eu acho que é um indicador muito importante, tanto aqui como de qualquer país, né? No Brasil eu acompanho bastante, bem de perto esse indicador, Estados Unidos também. China, a China vai divulgar alguns números. A China está em crise, caso você não saiba, talvez porque não aparece tanto aí nas reportagens, né, nos especialistas, né, mas a China está em crise. Crise imobiliária está pegando muito forte, tá? Lá também. E também, claro, tem o Unemployment Claims e tem o vendas do CAD. Vamos embora. Pergunta, você tem um limite de operações que você coloca por dia? E me deixa aqui no comentário. Não, Marco, eu opero no máximo 3, no máximo 4, no máximo 1. Eu opero, não, eu não tenho limite nenhum, eu opero até quando eu aguentar. Deixa aqui no comentário, é muito legal, porque aí a gente vai se conhecendo, muita gente nova, e eu vou tentando trazer aí conteúdos para ajudar vocês, também os mais velhinhos também, fiquem à vontade de estar comentando. Né? Para quem não me conhece, é sempre bom se apresentar, uma questão de educação, e até para você entender quem vos fala aqui. Né? Meu nome é Marco Aurélio Simoneto, minha primeira operação foi no mercado à vista lá em 2005, mostrei até um tempo atrás a boleta, e não é falar, né? A gente mostrou a boleta, e depois, num certo momento, eu senti a necessidade de buscar instrumentos financeiros alavancados, instrumentos derivativos, né? Aqui, por exemplo, na corretora, você usa uma margem de alavancagem. Então, é fantástico para a gente dar um up no nosso patrimônio. Eu acho que a alavancagem é muito boa, porém você tem que saber utilizar a alavancagem, porque senão você vai quebrar mais rápido que o coelho ricochete, certo? Sou analista certificado CNPI T3250, posso falar de mercado, posso ter sala, posso fazer call de trade, técnico, tudo lá. Aceito e reconheço e faço análise fundamentalista também. Acho que as duas são, uma complementa a outra, uma não é adversária da outra, certo? E eu já começo aqui trazendo, né, o que eu postei no grupo lá aberto domingo passado. Eu sempre trazia para vocês aqui na abertura, por uma questão aí interna, foi retirado, né, o gráfico do S&P 500. Eu continuo, tá? 234 semanas eu continuo, assim como a abertura eu continuo postando lá. E aí aqui eu mostrei na imagem da esquerda, você vai ver o print de domingo que eu postei, tá tudo registrado lá, tá, pessoal? Podem olhar, tá? Ficar à vontade. E o que aconteceu na terça-feira já, né? Então quer dizer, e gráfico diário, e um dia e meio deu gain no S&P 500, um baita de um gain. E eu não quero mostrar a questão do gain aqui para vocês. Eu quero que você tenha entendimento que demorou um dia e meio. Tá? Semana retrasada também a gente acertou no S&P 500, tudo bem. E foi também um dia e meio de trade. Eu quero que você entenda como eu penso. Então, fica com a informação de um dia e meio gravado na sua cabeça, tá? Porque a gente vai voltar quando eu estiver falando concluindo sobre a questão de quantas operações realmente tem que ter por dia, o que eu acho, o que eu acredito nisso aí. Então, tanto esse gráfico do S&P 500, como o meu resultado, como eu faço um podcast não, é um áudio, que eu tenho uma sala ao vivo e lá eu libero, eu me exponho, você vai ver meus acertos, erros, quando eu fico brabo, quando eu fico contente. É liberado para você, basta digitar esse caminho no seu browser, tá? É no Telegram e tem muita coisa lá que você recebe gratuitamente, tá? Não é sinal de trade, mas para mim é uma ferramenta fantástica para você realmente evoluir no mercado, tá? O trade esse do S&P 500 teve lá, tá lá como da semana retrasada, tava lá como 200 e outros estavam tudo lá registrado, certo? Muito importante também dizer, pessoal, parece bobagem ou clichê, mas obrigado por você estar aqui, obrigado por seu joinha. Se você não dá o joinha, porque sempre que você dá o joinha, o algoritmo fica ligadão, excitadão e entrega para todo mundo aqui. Tá trazendo esses conteúdos que não são baseados em artigos na internet, não são baseados em PDF, não são baseados em livros, é sempre, né, a nossa experiência, minha experiência compartilhada com vocês, os meus erros, as minhas
mancadas, para não falar aquela palavra, e também os acertos que a gente tem nessa caminhada. E porque ao ajudar vocês, eu me ajudo também, né? Quem ensina, aprende duas vezes. É muito verdade isso, tá? Então, muito obrigado pela sua presença, dá o joinha e vamos que lá. Vamos lá, dia 11/9, é o trade mais antigo que eu trouxe aqui para vocês, né? O que eu quero mostrar aqui, certo? A gente é um trade no GBP USD e a compra azul significa, a flechinha azul significa a compra, como você pode ver, e as duas flechinhas aí verdes, que na verdade são amarelas no MetaTrader, são a saída 1 e a saída 2 desse trade, certo? O que eu quero dizer com isso? Isso é uma operação. Isso é uma maneira a qual eu opero. E eu estou fazendo isso porque eu vou mostrar várias coisas para você de como eu opero e você vai entender como eu opero caso você não conheça, certo? Bom, vamos para o dia 4/10, já muito mais próximo. Aqui, operando S&P 500, eu adoro operar S&P 500, eu opero S&P 500 há muito tempo mesmo, né? Você pode ver uma entrada, né? Um alvo inicial, um outro break-even, e isso é uma operação também. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é um tipo de operação, quando eu entro com um risco e saio com duas pontas, certo? Saio fazendo com parciais, né? No dia 9, né, para quem não conhece o Black Arrow, o Profit Chart, né, esse aqui é o Profit Chart, no caso, mini dólar, tá? Esse foi feito bem tranquilo, foi um lindo dia, né? A gente teve um movimento muito importante, com direção muito grande, e vocês não notem que a flecha vermelha é a venda e a flecha amarela é a compra. E aqui eu quero mostrar para vocês, vocês podem ver ali, podem contar, pode parar, pode dar o que você quiser na abertura, mas tudo isso é uma operação. Isso é uma operação só. Né? Quem está ao vivo comigo entende o que eu estou fazendo aqui, não é o que vocês encontram no YouTube, não é o que vocês encontram no TikTokers, não é o que vocês encontram no Instagram, tá? É a maneira a qual, quando eu encontro, de quando ganhar muito, quando perder pouco. Então aqui vai entrando, e o que eu estou mostrando aqui para vocês é como eu vou administrando a minha posição, quando eu vou somando posição, quando eu vou tirando posição, e aqui tem um exemplo também. Isso tudo é baseado numa entrada só, certo? Aqui, no dia seguinte, e eu quero, tá aqui o mesmo gráfico, simplesmente para você mostrar, não mostrar aqui o que a gente fala é o que a gente faz, e quem está ao vivo comigo vê eu fazendo isso. No dia 10, eu fiz uma operação, você pode entrar ver que eu entrei inteiro e saí inteiro, não teve dois amarelinhos ali, tá? Quem precisa ir um pouquinho no oculista, aproxima um pouquinho mais da câmera aí, do celular ou do computador, ou se você tem uma tela para colocar, você vai ver que foi uma entrada e uma saída. Quer dizer, não teve parcial. Isso que eu quero mostrar, tá? E isso vai culminar na questão de quantas operações eu acredito que deva ser feita por dia. Aqui também tem stop, tem muito stop, galera, tem stop sim. Quem está comigo na sala, por exemplo, lembra? Quarta-feira a gente teve duas operações no mini índice, não trouxe aqui, tá? Duas operações no mini índice que fechou no 0 a 0 e um stop no mini dólar. Tá lá registrado o áudio para vocês também. E isso acontece, tá? Eu tenho stop, tenho dias ruins, semanas ruins, tá tudo registrado lá. Aqui um stop no ouro. E você vai ver que nesse trade eu entrei com uma compra e tomei um stop. A compra é a flechinha azul e a flechinha amarela é a venda, né, a saída da posição. Então eu tomei um stop, tá? Que vocês entenderem aí como eu opero. No dia 12, né, que é hoje, mas o que eu operei mais cedo, que é o CPI americano, vocês podem ver que é numa estrutura, tá? Não esquece a técnica, eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Não tem gráfico direito, vocês olhem que não tem gráfico direito, né? Porque falar depois que acontecido é muito fácil, né? Então, eu entrei, peguei um parcial, e depois acabei saindo em break-even. E notem que o meu parcial ele foi ajustado, a flechinha, aquele tracinho azul embaixo do candle, se vocês olhem a flecha verde, baixem, você vai ver um tracinho ali, ali era o meu alvo original. Porém o mercado fez uma movimentação tão forte que eu saí antes do meu parcial. E a outra porção foi no meu break-even e depois simplesmente foi até o alvo que eu estava querendo. Isso acontece. Isso é uma operação também. Aí você está vendo até aqui e pode não ter percebido, né? Marco, por que tu está mostrando trade, dias de verdade, que tu opera na frente de todo mundo?
Porque qual é o teu objetivo em mostrar isso, né? E aqui eu peço para você olhar para os meus olhos azuis aqui, não tem olhos azuis, é fake, né? Para os meus olhos castanhos, e pensar numa coisa. E isso aqui, para mim, se você sair daqui, eu acho que com essa ideia, esse pensar, essa reflexão, eu acho que eu ganhei meu dia, né? Eu acho não, né? Primeira coisa, eu sou analista técnico, faço análise fundamentalista também, vocês têm acesso à minha carteira fundamentalista, ali o resultado e tudo mais, não faço recomendação fundamentalista, certo? Eu sou analista técnico, entendo análise técnica, sei as premissas, as características da análise técnica, mas, certo? Não acredito em algumas coisas, eu não acho que o mercado desconta tudo, por exemplo. Se o mercado descontasse tudo, seria impossível puxar resultado, né? E a gente sabe que a gente puxa resultado e muitas outras pessoas puxam muito mais do que a gente, né? E o que eu quero realmente trazer para você aqui, acho que se você entender o que eu vou falar agora, a ansiedade, o estresse, o FOMO, né? O sentimento, o medo de perder uma operação, então fica entrando a toda hora, a saída rápida ou não. Vocês podem ver que eu saí rápido no ouro também, teria tido um baita de um lucro, não tive, isso é bem tranquilo, é a verdade, quando a gente mostra a verdade não tem por que se esconder, o problema é o contrário, né? E eu quero dizer o seguinte, né? Heráclito vai dizer o seguinte, a mesma água não passa embaixo de duas pontes, da mesma ponte, duas vezes. Marco, fala de novo. A mesma água nunca passa duas vezes embaixo da ponte. O que é isso? O mercado nunca é igual. Quem leu o livro, quem não leu, eu recomendo o Trading the Zone. Muita gente antes de conhecer o livro já recomendava, né? Para você vai entender isso. Está lá explicado com uma maestria do Mark Douglas e um baita de um cara. Recomendo que você leia para melhorar os seus resultados. Mas o mercado nunca é o mesmo. Marco, como assim? Mesmo com padrão de técnico, mesmo com a engolfe, mesmo com o martelo, mesmo com a mulher grávida, mesmo com a estrela, mesmo com o doji, com a libélula, os três... Quantos que... Sim, nunca é o mesmo. Então, um exemplo muito simples. Se ontem você não operou e hoje você está operando, o mercado já não é o mesmo. Pegou? Isso é muito importante. Isso vai mudar realmente, se você entender isso vai mudar um pouquinho como você vê a análise técnica e vai entender um pouco de como eu opero, certo? Como eu busco operar. Às vezes a gente erra, muitas vezes a gente erra, mas a gente acerta mais do que erra. E aqui, o final, essa caminhada, né? E eu fui tentando contemplar para aquela pessoa que está chegando agora, né? Então, foi entendendo, existem vários métodos de operar no mercado, vários tipos de operação no mercado. Para aquela pessoa também que já está mais avançada, é trade de verdade, entende? Não é falar da carochinha, né? São trades dessa semana e de hoje, inclusive. E aqui você vai entender, né? Qual é, né, para finalizar, qual é a quantidade ideal que eu penso que deva ser de operações. Risco é minha prioridade. Eu me lembro que até pela Act 3 me convidou para dar uma palestra no Porto, lá em Portugal. Quando eu falei isso, os portugueses ficaram, né? Não vou desenvolver toda a palestra aqui, que foi um dia inteiro, de manhã à tarde, mas eu quero trazer um exemplo para você, para ficar bem claro. Porque para mim quantidade não importa, o que importa é risco. Tá? Vamos fazer o exemplo, que você vai arriscar 1% naquele dia, naquele mês, naquela semana, não importa. Tá? E presta atenção no que eu estou dizendo. Você vai arriscar 1%. Como é que tu vai arriscar 1%? Aí está a pergunta. Você pode fazer um trade de 1%. Você pode fazer 4 trades de 0,25%. Você pode fazer 10 trades de 0,1%. Cada 1%. Então, isso para mim é o que importa. E não é a quantidade de operações, o que importa é o risco. E aí é o que eu vou contra, né? Tem uma opinião totalmente diferente do que tem muito aí na internet, de gurus e tudo mais. O que importa para mim é risco, que é a variável que eu controlo. Né? Então também, o overtrading, overtrading. O que é overtrading? Se eu pegar 1% e dividir em 0,1%, quer dizer, eu vou ter 10 trades, eu vou estar arriscando o mesmo 1% que o queridão arriscou em uma operação. Então, existem várias composições que você pode usar. Por exemplo, no meu mesmo 1%,
Se eu estou usando 4 trades de 0,25, nesse trade eu quero arriscar 0,5. Beleza, eu estou abaixo de 1, eu não operei ainda, então em vez de fazer 4 de 0,25, eu vou fazer 2 de 0,5. Entende? E isso para mim muda o jogo, isso para mim quebra com essa falácia, estudos, né, aquela coisa teórica. O mercado é dinâmico. Agora o risco é você que decide. Agora quem não decide o risco, aí fica complicado. Né? Então, essa coisa, o do overtrading, que todo mundo fala, overtrading, que é overtrade? Cara, o overtrade vai depender da tua visão, do risco que tu tá fazendo. Ai, Marco, calma. No próximo ponto, eu estou dizendo o diário e estatístico. O que, que é isso? Né? Se você tem um diário bem feito, eu já ensinei aqui nas aberturas, volta lá. E você tem a estatística de como analisar, também já ensinei nas aberturas, por isso que você não precisa ir em outros lugares, está tudo aqui. Você vai entender o que eu estou falando. Se uma média, a média burra, tá bom. Se a média de operações que você faz, baseado no seu sistema, são 5 operações por dia, e naquele dia você está operando 10, você está operando o dobro da média, você tem que analisar. É porque você está ganhando? É porque você está arriscando muito menos naquele dia? Analisa. Tem um outlier, tem alguém fora da curva. Entende? Então, a média é para a gente se balizar. Agora, o risco você tem que controlar. Se você não controlar risco, vai cair nessa falácia, nessa coisinha do mundo das maravilhas aí, e infelizmente vai ser muito difícil de puxar resultado do mercado. Tá? Porque o risco é você que controla, ninguém determina o risco para você. Salvo que você esteja operando em alguns ambientes onde o risco já é pré-determinado por alguém e não por você. Né? Você também alivia um pouquinho o mindset da galera, quando não tem que pensar. Porque ao definir o risco é onde tu vai ver realmente a coisa pegar. Certo? Aonde seguir aquele risco. Não adianta determinar o risco e não seguir o risco. E aí, o número de operações vai para o espaço também. Então, essa é a minha visão sobre quantas operações você deve abrir por dia. O que eu digo é, cuide do risco. Cuide do risco. O que faz você quebrar a conta, se você repete, quebra conta, se você está passando por um momento muito difícil no mercado, só down, trabalhe no risco e não na operação. Pessoas, e a gente tem contato com muitas pessoas mentoradas, pessoas que operam no mercado de verdade, quando sobe o risco, ficam mais nervosas, é óbvio, porque tu está saindo da tua zona de conforto. E eu vou dizer, saia da sua zona de conforto se você ganhar dinheiro no mercado. Essa coisa de ficar na zona de conforto, amigão, não vai dar. Né? Todo trade ele te gera um desconforto. Salvo que quando você tem uma conta aí de 500 mil e está operando 0,01. Aí você não vai ter desconforto nenhum em estar operando. Né? Então, concluindo, e eu espero que esse seja o grande questão para a sua reflexão, mostrei como eu opero, mostrei as várias maneiras que eu vou operando, trouxe Heráclito aqui para você entender que, para mim, cada dia é um dia, mesmo com a minha análise técnica, mesmo com a minha leitura de preço, que é as únicas duas coisas que eu utilizo para operar, mas você tem que entender o que o mercado está fazendo, qual é a água que está passando embaixo da ponte. E aí sim, o meu riscozinho bem calculado. E aí eu comentei aqui mais cedo, mas era para comentar aqui agora, peço desculpa, foi importante naquele momento, mas aqui também. Na quarta-feira, eu determinei fechar a sala. Falei, galera, não estou conseguindo fazer uma boa leitura do mercado, estava com um stop muito pequeno, vamos supor que a gente tenha estipulado 1% e eu tenha feito um trade de 0,25, falei, galera, já era, né? Já estou fora, não estou conseguindo entrar, entrei 2 vezes, saí 2 vezes no 0 a 0 e o mercado foi na direção que eu queria, dei um call que eu não entrei, né? E o pessoal da sala pegou e eu não peguei, então quer dizer, não. Deixa para outro dia, o mercado está no outro dia, certo? Essa é uma das dificuldades dos operadores. Se você já está iniciando, ou até que você já tem uma caminhada, isso também acontece, fica muito eufórico, o mercado tem outro dia. Calma, um dia não estava legal, estava muito dentro do meu risco, podia ficar arriscando o risco, falei, não estou bem. Tem dias que a gente não está bem. Né? Isso tudo você vê lá no grupo com meus áudios, né? E você vê na sala ao vivo. Então é isso aí, espero que realmente isso é a
realidade que eu faço todos os dias, há muito tempo. Você tem curiosidade, você pode ir lá no grupo olhar meus resultados, estão todos os trades na frente de todo mundo, tá? Não é simplesmente pegar e mostrar. Isso é o que eu faço, isso é o que eu consigo fazer com todas as limitações e erros, acertos, e eu penso assim como eu não penso em risco-ganho, eu não me preocupo em quantidade de operações, o que eu me preocupo é com risco, certo? Uma excelente semana para todos nós, muito obrigado por estar aqui, não esqueça de dar o joinha e escreve aqui embaixo, não, Marco, pô, legal, achei legal o conteúdo, eu não tinha pensado assim, não, eu estipulo quantos X, Y de trades, muito obrigado. E será um prazer aí que estar respondendo, afinal sou eu que respondo todo mundo, tá bom? Grande abraço, um beijo para todo mundo que opera de verdade e tomara que tenhamos aí mais uma semana muito boa de operações. Cuidado com a agenda que eu coloquei aqui para vocês. Grande abraço e tchau, tchau.